Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez, para mais um estudo, né? Sintam-se todos acolhidos. Oi. Tá baixinho. Oi. Tá melhorando. Vamos para os nossos avisos da semana. Quem não conhece os trabalhos da nossa Casa Espírita ainda, os trabalhos assistenciais que acontecem nos sábados e domingo. Alguém aqui não conhece? Todo mundo conhece, né? Então vamos participar dos nossos trabalhos aos sábados, né? Nos nossos postos de acolhimento assistenciais, que é na Cafeteira, no Anália Franco, em Jesus Gonçalves, em João Lisboa, Vilinha, e aqui na Casa do Dr. Bezerra, que atende aqui no Centro Espírita. Com certeza cada um será muito bem-vindo e serão muito bem acolhidos. Do livro Coragem, esse livrinho maravilhoso que nos norteia na leitura de harmonização para iniciarmos o nosso trabalho, né? Avisar que nós estamos com ele na nossa livraria, nesse modelo, nesse tamanho, um livrinho maravilhoso para estar de bolso. E o próprio nome já diz, coragem. Então, ele nos dá coragem, vigor, ele tem umas mensagens assim maravilhosas e nós temos ele à disposição para venda aqui na nossa livraria, tá bom? E é da leitura dele, item 44, na hora da paciência. Quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para a frente como se estivesse sobre tormenta de fogo, quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento, quando o assalto das trevas te deixa as forças transitas de aflição, quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas, quando a aprovação apareça, a fim de morar-se longo tempo contigo em função de doloroso burilamento, quando a ignorância te desafia, ameaçando-te o trabalho, quando o afastamento de amigos queridos te impõe a solidão e desencanto, quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia, quando a tentação te induzas à revolta e à revide na hora em que a injúria te cruza os passos, quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal, então haverás chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se ao testemunho da paciência. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz nessa preciosa, quão difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesse brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las a deprimimento do próximo. Capacitemo-nos de que, entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito residem com a paciência, sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar, incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade em luminosa e constante ascensão. Nos fala Emmanuel. Alguém hoje se propõe a fazer a nossa prece inicial? Alguém se convida a conduzir? Não precisa de muitas palavras. A Gabi vai nos conduzir com a prece inicial. Depois nós teremos o estudo com a aliança da ciência com a religião do nosso Evangelho segundo o Espiritismo.
no capítulo 1, do itens 8 a 11, pela nossa querida Bianca, que vai nos conduzir com o estudo da noite. E a Gabi vai nos conduzir com a prece inicial. Né, Gabi? Fique à vontade. A Bianca vai fazer a nossa prece de encerramento. Quando você terminar o estudo, você pode dar continuidade à prece. Boa noite. Então vamos fechar nossos olhos, aquietar nossos pensamentos e ampliar as nossas vibrações de amor e de luz, para que nós possamos compreender as lições que vamos refletir e aprender na noite de hoje, para que nós possamos retornar aos nossos lares com a nossa visão ampliada diante da religião, diante do amor e da doutrina que Jesus nos demonstrou e os espíritos amigos vieram esclarecer com algo a mais. Também agradecemos, Senhor, por tanto amor, por tantas bênçãos e por tantas dádivas que nós recebemos a cada dia de nossas vidas. Que nós possamos e saibamos ser gratos frente a tudo que nos é imposto na vida. As dificuldades e também os momentos felizes, pois todos são provas do amor de Deus por nós. Se conosco, querido amigo Jesus, hoje e para todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Então, tá todo mundo ouvindo? Tá bom o áudio? Então, hoje eu vou falar da finalzinho do capítulo 1. Capítulo 1, o título dele é Eu não vim destruir a lei. Então, tá abaixo, mas mesmo. Então, assim, no último item, ele fala que é a aliança da ciência com a religião. E aí eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos começar lá na antiguidade, vamos terminar lá já nos dias de hoje, né, na física quântica, e mostrar o que né, e a doutrina espírita, ela é maravilhosa, porque ela nos permite, né, fazer vamos dizer, ter esse entendimento sem parecer que nós estamos profanando algo. Não que, falando dos nossos outros irmãos, né, de outras crenças, mas às vezes quando você discute ciência em outros ambientes religiosos, parece às vezes que a gente está profanando, né, algumas coisas. Mas eu vou mostrar para vocês que não. Então, acho que está pequeno, mas dá para ler. Lá na antiguidade, nos egípcios, né, nos povos antigos, a ciência ela não era separada da religião, era tudo junto. Então, o sacerdote, ele era padre, ele era pastor e ele era um médico. Os mosteiros, os monastérios eram os grandes centros de aprendizado. Então, a pessoa ia para ser um escriba, para ser um sábio, né? Então, eles iam ali para aprender e para cuidar das pessoas. E então, foi passando o tempo. No Renascimento, houve, né, a observação da natureza, a natureza ganhou destaque. Quem não lembra aí do Leonardo da Vinci, né? Com as suas maravilhosas obras. Leonardo detalhou o corpo humano. E aí, aquela pintura toda lá, né? O Michelangelo, a pintura da Capela Sistina. Então, a gente teve, né, a união ainda da ciência com a religião. Só que vai chegar lá na Revolução Científica,
nos anos de 1500, mais ou menos, onde começou um negócio chamado briga de egos. Por quê? Porque até então acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo. Aí vem, e que a Terra era chata, era plana. Aí vem Galileu Galilei, vem o Copérnico e fala assim, não, a gente é só um planeta na imensidão. Opa, tá errado. Tanto é que o Galileu Galilei ia ser, foi considerado herege, quase foi queimado pelas fogueiras da Inquisição, teve que renegar, a princípio, seu estudo, mas fizeram estudos importantes, mostrando as luas de alguns planetas, mostrando algumas estrelas. Então, e por quê? Porque nesse momento a igreja, ela perdia força dela ser a entidade mais poderosa que existia na sociedade até então. Porque se eu estou dizendo que eu estou num planeta, que ele faz parte de outros, tem estrela, tem sóis, tem um monte de coisa, quem eu sou? Eu sou alguém, mas não sou tudo. Então começaram a questionar. E aí começou a tensão. E aí houve, realmente, esse afastamento entre ciência e religião. E aí depois, no Iluminismo, lá no século XVIII, começou-se a razão acima da fé. Então, os grandes pensadores, os grandes cientistas, eles não acreditavam em nada. E a igreja fechou-se, e a igreja começou, inclusive, perseguições à ciência, e desacreditava muitas das coisas que eram estudadas. E, por outro lado, os cientistas falavam assim, não, vocês não estão com nada, isso é tudo místico, é historinha que a igreja criou, a ciência é que está com a razão. Lá no século XIX, continuou, Darwin chegou e falou, não, a gente não veio lá de Adão e Eva, a gente veio lá da teoria da evolução, a gente veio dos macacos. Aí, opa, como assim? Não viemos lá do paraíso, lá da Gênese, da Bíblia, onde lá no primeiro livro da Bíblia, que é a Gênese, que conta a formação do mundo em 7 dias. E Charles Darwin colocou todo esse conhecimento por terra. Apesar de muita gente ainda questionar, hoje a gente sabe, e é inegável, e é isso que nós vamos mostrar aqui, que o Adão e a Eva são uma alegoria, uma história que está lá na Bíblia, mas que tem uma representação simbólica mais do que uma representação física, vamos dizer assim. Prova disso é que nós temos aí os dinossauros com milhões e milhões de anos. Até pouco tempo atrás foi descoberto um fóssil bem aqui em Davinópolis, um fóssil de dinossauro. Então tem aqui no Piauí, tem um grande parque arqueológico também. E são seres aí de milhões e milhões de anos, colocando também por terra a questão que nós viemos lá do Adão e Eva, porque se a gente fosse, a gente teria somente alguns milhares de anos, seguindo, se fosse a linha cronológica da Bíblia. E aí, quando chega agora no século XIX, no século XX, a ciência fala, opa, tem coisa que eu não consigo explicar, agora é a hora da religião. Então, chega a ciência e fala, eu preciso da religião para justificar algumas coisas que eu não consigo. Então, a ciência começou a questionar tudo aquilo que ela condenava. A ciência começou a estudar o poder da fé, o poder da oração. Tanto é que existe, a gente fala, isso é placebo. Tem o efeito placebo e o efeito nocebo. O que é o efeito placebo?
é você tomar alguma coisa, isso é muito feito nos estudos científicos, e a pessoa achar que está tomando realmente alguma coisa, quando na verdade você está tomando água, né? Está tomando qualquer coisa menos um remédio. Então, a ciência começou a entender que tem coisas que fogem além do que é, vamos dizer, materialmente explicável pelos conhecimentos da época, mas que merecem alguma explicação e merecem alguma atenção. E aí começa, lá no primeiro, né, no item 8, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. E eu digo mais a vocês, Deus não destruiria a própria obra. Todo conhecimento que nós temos enquanto seres humanos, ele nos foi dado por Deus. Porque como é que explica, eu falei lá para vocês, lá do Copérnico e do Galileu Galilei. Se a gente for abrir na internet e pegar o que essas pessoas e outros também fizeram, a gente vê que são espíritos que vieram com missões muito bonitas e missões assim formidáveis, porque traziam conhecimento que naquela época eram inéditos. De onde que eles trouxeram? Né? Então, a ciência, ela é uma alavanca, mas a religião também, quando a gente começa a entender as leis de Deus. Por que viemos, por que estamos aqui, quem somos, para onde vamos, como podemos melhorar, como podemos ser melhores, como podemos aprender a amar. E lá no Evangelho, no capítulo 19, fala assim, Maico, obrigada. A fé inabalável só é que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita, ela é muito bonita, porque em qualquer época, mediante qualquer situação, né, a gente consegue ter uma razão para as coisas. O que às vezes a gente não tem uma explicação, não é nem porque não existe, é porque a gente não tem às vezes o entendimento e a maturidade, como assim nos ensinam os espíritos, para aquele fato. Tem coisa lá no livro que ele pergunta, a gente tem as perguntas, aí o Espírito fala assim, isso aqui é até onde aqui que dá o conhecimento de vocês. Passar daqui para frente, vocês não dão conta de entender. Né? Do mesmo jeito que eu chegar e tentar explicar um foguete para uma pessoa que nunca viu energia elétrica. Não consigo, é difícil, né? Então, mesma coisa. Mas não quer dizer que o conhecimento não exista. Ele existe. Só que a gente, quem já passou algumas décadas de vida, que diria há 50 anos atrás que você ia ter um aparelho que não tem botão e você consegue ligar e fazer uma chamada de vídeo em tempo real. Quando a gente ligava era o telefone na parede, né? E esperava e discava. Então, mesma coisa. Se chegasse há 50 anos atrás dizendo assim, você vai ter um aparelho que você faz chamada de vídeo, você entra na internet, que é a internet, a gente nem sabia. E na Gênesis, né, fala o Espiritismo marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque o Espiritismo, primeiro que ele não fecha portas. O Espiritismo, ele sempre vai trazer possibilidades de aprendizado. A gente está aqui 10, 20, 30, está mostrando, meu evangelho tem 20 anos, eu não sei nada de doutrina espírita, estou aprendendo ainda. E a gente vai chegar, vai estudar lá no plano espiritual, ainda não vai saber de muita coisa. Então, a doutrina, ela sempre vai trazer novos conhecimentos. E durante muito tempo, a religião ficou como sendo algo sobrenatural, algo místico, supérfluo, e a ciência dizia que não precisava. Mas por quê? Cada um queria exclusividade, porque a igreja falava assim, porque
Morremos porque uns nascem ricos, outros nascem pobres, porque Deus quis. Durante muito tempo a gente acreditou que, por exemplo, os nossos irmãos negros eram uma raça inferior, por exemplo. Tanto é que a igreja nos dava o direito de escravizá-los, sendo o branco uma raça superior. E a ciência mostra que somos todos iguais, né? Identicamente, geneticamente, o que difere é apenas a cor da pele, que é um mero detalhe, na verdade, né? Então, como que eu justificaria, se não for por algo místico, porque Deus quis? Porque eu nasci rico? Porque eu nasci pobre? Como é que eu vou justificar que uma pessoa nasceu para ser rei e outro para ser escravo, para ser servo? Né? Então, durante muito tempo, houve esses questionamentos, porque se eu começo a dizer que somos todos iguais, o servo vai dizer, opa, eu tenho o direito de ser rei também. Né? Que foi o que aconteceu lá na Revolução Francesa. Então, nós estamos caminhando pela história, né? Então, lá na Revolução Francesa, chegou e falaram, igualdade, liberdade, fraternidade. Opa, ninguém tem direito mais do que o outro, somos iguais. Oi? Isso, então, mas a gente começou a questionar a autoridade divina, porque a igreja dizia que os reis eram enviados de Deus, escolhidos por Deus para ser reis. Houveram bons reis na história da humanidade, mas a maioria era tirano. Eram reis ruins, matavam. Oi? Isso mesmo. E eu acho que até durante um certo... Foi bom essa, de certa maneira, entre aspas, esse distanciamento, porque permitiu que a ciência evoluísse em vários campos e não ficasse presa às rédeas da igreja. Né? Mas agora é hora de voltar. Isso, não raciocinava. Só que aí vem quem? Allan Kardec, vem a doutrina espírita. E o que os espíritos começaram a nos dizer? A ciência tem um papel importante. Aqui eu trouxe exemplos de obras aqui, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é um tratado de ciência. Para mim é um dos livros mais difíceis que eu já vi dentro da doutrina espírita, Evolução em Dois Mundos. Eu acho ele muito difícil, é muito complexo, porque ele tem muita informação. Então... André Luiz começa a descrever processos espirituais com linguagem científica. O Emmanuel une a ciência e a espiritualidade na evolução histórica. A Joana de Ângeles tem explanações belíssimas da área da psicologia e da espiritualidade, N obras aí maravilhosas. Valdo Vieiro também. Então a gente começa a ter várias obras da doutrina espírita mostrando que a ciência tem sim o seu papel, o seu lugar, e que ele é importante, e ele está aqui para fazer essa união. Eu estou de olho no horário. Tá? Então, a evolução do conhecimento humano levou o homem a questionar o espiritual, quando ele chega num ponto que somente a ciência não explica. E o que era mágico, de repente, passou a ser lógico e racional. Então, muitos fenômenos que eram mágicos, que eram inexplicáveis, hoje são fenômenos totalmente explicáveis. Né? O próprio fenômeno da catalepsia, que está lá na Bíblia, né? Que era algo sobrenatural. Então, vários fenômenos. O próprio explicar a queda de uma estrela cadente,
né, ou um eclipse, onde as pessoas acreditavam que ia acontecer algo místico, mas sabe-se, né, cientificamente o que é um eclipse. Então, os fenômenos que eram tidos como eventos mágicos passaram a ter explicações racionais. Então, a doutrina espírita ela vem para arrematar tudo isso, né? Eu tenho a religião com a proposta moral do Cristo. Cristo vem trazer os ensinamentos morais. Eu tenho a ciência que investiga e faz essa explanação racional do que acontece com a gente. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é algo que não é, como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma das coisas mais importantes, além de nos possibilitar a evolução moral, mas de nos possibilitar entender o porquê das coisas. O Espiritismo, né, vai unir a ponte que vai unir a razão e a fé, e Kardec, né, que veio como precursor de todo esse ensinamento, né, abrindo portas aí para outros tantos aí, irmãos que vieram em missão. Então, a religião não mais recebendo o desmentido da ciência, adquirir uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá se opor à irresistível lógica dos fatos. O que ele está dizendo aqui? Que a religião vai chegar num momento que a religião não vai poder negar a ciência. Se você chegasse, vamos colocar aqui 100 anos atrás, e dissesse que a gente ia ter internet, as pessoas iam falar assim, não, isso aí é coisa, né? É bruxaria. Toda igreja que você vai tem internet, tem PowerPoint, tem data show, tem computador. A ciência está chegando. Inevitavelmente. Porque quando surgiram os primeiros aparelhos de TV, as pessoas achavam, e eu lembro, eu tenho uma memória, morei com a minha avó, e aí, lá em Minas, e aí a gente tinha uns vizinhos, que eu não lembro agora qual igreja que eles eram, não vou lembrar, mas tinham duas crianças que a mãe deles não deixavam eles assistirem TV, porque dizia que dentro da TV tinha seres malignos. E eles iam escondidos lá para casa da minha avó, e minha avó deixava eles ver ali meia horinha de televisão, diziam que iam brincar no quintal e assistir televisão, e minha avó deixava. Então, e hoje, qual é a igreja, qual é o lugar, qual é a casa que a pessoa não conhece a internet, o celular, o computador? Isso é ciência, isso aqui é tecnologia é conhecimento científico. Pessoas estudaram para que isso acontecesse. E eu vou mostrar algo para vocês. O que está acontecendo? Cientificamente, o Conselho Federal de Medicina do Brasil criou uma comissão, tá, de espiritualidade e ciência para entender o impacto da fé na saúde. Então, a medicina hoje tradicional reconhecendo o poder da fé. Cria uma comissão, médicos lá, vão começar o quê? A entender, a debater. Então, isso mostrando o quê? A ciência abrindo as portas. Esse aqui, houve um aumento, desde o início da década de 70, de mais de 2.000% na produção de artigos científicos. A cada 2 anos, a gente tem o MEDNESP, que é o Congresso Médico Espírita. E lá, são o quê? Médicos debatendo cientificamente a doutrina espírita. São médicos espíritas com debates científicos sérios, estudos concisos, estudos lógicos. No MEDNESP esse ano teve aula de física quântica. Teve, assim, aula de homeopatia, de hipertensão, de problemas cardíacos, e de uma série de coisas, e tudo à luz da ciência e à luz da doutrina espírita. Então, cadê aqui?
Mais de 63 mil artigos. Se você entrar nas principais bases de busca de artigos científicos, se você botar assim, fé e ciência, vai sair lá pelo menos uns 200 artigos. Então, mostrando o quê? As pessoas estão falando de religião. As pessoas estão falando, acima de tudo, de fé. Independente se é espírita, se é muçulmano, se é judeu, do que seja. As pessoas estão falando de fé e de oração na ciência. Porque aqui são artigos de qualquer religião. Ele fala de judeus, de muçulmanos, de outras religiões tantas. E na literatura espírita, a gente tem aí, como eu disse, Nosso Lar, que foi um livro que trouxe um conhecimento que até então a gente tinha muito pouco acerca do funcionamento real das cidades espirituais, mostrando o que realmente acontecia. A Evolução em Dois Mundos, como eu disse, que ele descreve com detalhes a fisiologia das células. Ele é um livro muito complexo. O Emmanuel vem A Caminho da Luz e mostra a evolução do homem, a história das civilizações, como que ocorreu, de onde veio os chineses, os hindus, os africanos e tudo mais. A Joana de Ângeles aí com vários livros na área pedagógica e psicológica, com ensaios, assim, estudos belíssimos e super completos. Então, a gente tem muita coisa. Eu vou mostrar alguns paralelos que eu fiz, são poucos, porque se a gente fosse falar aqui, a gente podia ficar até de manhã, dava outro Mednesp aqui, ia ficar até mostrando todos os paralelos que existem. E mostrando também uma coisa que é extremamente importante, que os conhecimentos que a doutrina espírita trouxe vieram muito antes dos conhecimentos da ciência. Então, coisas da década de 50 que só começaram a falar agora nos anos 2000, 50, 60, 70 anos depois. Esses conhecimentos foram realmente comprovados. Então, esse povo aí está doido? Não, tá não. É porque ainda não tem explicação, mas vai chegar. Sim, não, já, disso aí, lá à frente. Então, Evolução em Dois Mundos é de 58. E lá ele fala que o pensamento é força criadora. A neuroplasticidade começou, os estudos que tiveram maior força começaram a sair nos anos 2000, 90, 2000. O perispírito como modelo organizador biológico, mostrando que o que determina, muitas vezes, as nossas doenças, a lei de causa e efeito, é o que são as remodelações que acontecem no nosso perispírito pela lei de causa e efeito. E a epigenética, os estudos são da década de 70. Comunicação celular por energias sutis. A gente tem estudos de biofótons e biocampos do ano 2000. E o espírito molda o corpo desde a concepção. E a gente tem estudos de reencarnação aí a partir da década de 60. Vou mostrar outras coisas. Pineal. A pineal, até então, achava-se que a pineal era um órgão sem função e que ela só tinha um papel ali no crescimento e depois ela calcificava e virava um enfeite. O que se tinha de conhecimento era isso. Só que o que a doutrina vem dizer e que a ciência hoje já mostra, né? Então, a ciência mostra que a pineal, ela regula o sono, tem um papel importantíssimo na liberação de melatonina, no ritmo biológico e no envelhecimento. E a doutrina espírita já mostrava que ela modulava fases da encarnação e era nosso relógio espiritual.
produz DMT, que é uma substância que está relacionada a sonhos e experiências místicas. A ciência já diz que a liberação dessa substância DMT está relacionado com o sobrenatural, que é a mediunidade. Então, a ciência já está começando. Claro que com uma outra linguagem, num outro, né? Isso vai demorar alguns anos. Eles não vão dizer é mediunidade com essas palavras, mas o que é experiências místicas? Comunicação com o sobrenatural, perceber o invisível é mediunidade. Tá? Um centro neuroendócrino que vai integrar o cérebro e o corpo. E hoje, cada vez mais, a tônica da ciência é bem-estar, sono, longevidade e envelhecimento. Se você abrir a internet, e aí vai desde coaches, desde marcas, desde tudo, o que se fala é sono, qualidade de vida e envelhecer bem, que é, né, os conhecimentos que a gente já tinha, influencia o sistema imunológico, hormônios, então, e quem não, mesmo assim fala assim, eu não acredito em nada, os céticos, né? Lá no Evangelho, aqui, ele fala o quê? Essas pessoas vão ser arrastadas pelo movimento que as esmagará. Imagina, chegar alguém, não, eu não acredito. Aí, imagina, tem gente que até hoje não tem telefone e conta no banco. E aí, quem não tem, sofre muito. Imagina chegar em alguém, tá bom, então deixa, se você não acredita, então vamos fazer uma anestesia, fazer uma cirurgia sem anestesia. A pessoa quer. Né? Então, a ciência, ela vai chegar. Do mesmo jeito que a religião, e a religião que eu falo, a espiritualidade, ela vai chegar. Gente, a pandemia, né, o que nós vivemos na pandemia, nunca se falou tanto em saúde mental. Houve uma explosão. Muita gente com depressão, problemas emocionais. Na verdade, muitos problemas, eles vieram à tona, porque as pessoas começaram a falar sobre isso. As pessoas começaram a olhar para si. É o olhar para si. Que já é, então as pessoas começaram, o que eu posso fazer para ser feliz? E isso está entrando tanto na nossa vida, tem uma rede de supermercado famosa que tinha uma propaganda que o slogan era, o que faz você feliz? Mostrando que o bem-estar, né, que é o melhoramento e a nossa evolução moral, fazer o outro feliz, amar, fazer caridade, todos os ensinamentos do Cristo estão chegando, então está vindo. Não adianta a pessoa dizer que não, eu vou ficar de fora e não estou aqui ileso. Estou ileso à evolução da ciência e estou ileso à evolução da religião. Não, vai chegar uma hora que não tem como. Esses conhecimentos, eles vão nos arrastar. Por quê? Porque é a lei de progresso. A lei de progresso é a lei que move os mundos, é a lei que move a humanidade. Deus, né, força e energia criadora, né, de tudo que existe do universo. A gente tem Moisés aí como o grande precursor, né, dos ensinamentos com os 12 mandamentos. E aí depois vem Cristo com a evolução desse conhecimento, nos trazendo a moral, nos trazendo o amor, nos trazendo o perdão, nos trazendo todos esses conhecimentos, né, que a gente tem e que são eternos e imutáveis, porque os ensinamentos morais do Cristo fazem parte das leis divinas e são eternos, e veio o Espiritismo, né, para juntar tudo isso aí. Então, são chegados os tempos em que se hão de se desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Então, a lei de progresso é uma lei natural dos mundos.
O nosso mundo, quer queiramos, quer não, ele vai estar passando por uma lei de progresso, assim como qualquer outro mundo. O que aconteceu, aquela historinha que eu contei dos povos antigos, Idade Média, pananã, isso é a lei de progresso. Ela sempre vai ocorrer, ela ocorre, né? Ocorre em todo o povo, em todo o planeta, a lei de progresso ela ocorre, de uma maneira ou de outra. Alguns mais devagar, outros mais rápido, mas ela ocorre. Porque é uma lei divina. Né? E como eu disse, o Espiritismo, né, vem nos revelar a lei de progresso, nos ensinar que a lei de progresso e as leis da natureza, que são as leis de Deus, caminham lado a lado, e o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Está lá também no Evangelho. Como que isso acontece? Através de reconhecer. E eu vou mostrar agora que a ciência, ela fala, né, e começa a explicar o amor. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, eu só copiei e colei esse pedaço. O que ele fala? Deixa eu ver o horário. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria, libertadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. O que ele quis dizer com isso aí? Ele quis dizer que o sentimento que você traz no coração, na mente, ele vai, né, transmitir ao carro físico. Quem é o carro físico? Nosso corpo. Tá? Através das mitocôndrias. Então, ele está trazendo lá o amor, é um sentimento ruim também, mas o amor explicado na sua forma biológica. Por que é importante amar? Por que é importante amar? Porque o amor nos transforma. E ele transforma não só o nosso espírito, mas ele transforma também o nosso corpo. Tá? Então, amar faz bem. Né? Amar faz bem para o coração. Amar nos faz felizes. E é necessário. Isso mesmo, doutor Vilásio. Então, amar faz bem. Né? Existem algumas doenças que são doenças que a gente chama de doenças autoimunes, que são doenças onde o corpo ele agride ele mesmo, vamos dizer assim. E elas ficam mais, vamos dizer, atacadas, entre aspas, claro que há medicações, há tratamentos, mas quando as pessoas não estão bem emocionalmente, esses pacientes geralmente entram em crise. Mesmo às vezes usando medicações. Então, a pessoa estar bem, ela amar, ela ser feliz, vai ajudar ela a controlar essas doenças, mostrando aí o quão é importante ser feliz, o quão é importante amar, o quão é importante praticar o bem. Ficou bom, nunca mais voltou. Justamente porque estava feliz. Não tinha tempo para ficar se reclamando das doenças. Sim. E a gente
Então, as pessoas que não estão felizes, por qualquer que seja a razão, elas vão somatizar essas emoções. Tem dores sem explicação, tem fraqueza, cansaço. Isso não sou eu que estou dizendo, tem na ciência, né? E a gente às vezes sabe, essa pessoa aqui não está bem porque o emocional dela não está bom. Então a pessoa, quando ela está bem, ela melhora, ela fica bem. É o amor. E aí, qual o elo de ligação de tudo isso? Aí vem a física quântica, que o nosso colega citou, comprovando a multidimensionalidade com a teoria das cordas, que agora não é mais teoria das cordas, é outro nome que eu não lembro agora, tem outro nome agora, esqueci o nome. Mas era a teoria das cordas, com a partícula essencial, que é a partícula que alguns cientistas chamam de partícula de Deus, que mudou o nome também, porque muda os nomes, mas era um bóson de Higgs. E aí, o que a ciência fala? Nós vimos que foi falado na Evolução em Dois Mundos em 1958. Agora, nesses livros, 2012, 2005, o que eles falam? Dr. Kazuo Murakami diz que atitudes e o ambiente alteram os genes e ele sugere usar a mente para ativar genes benéficos. Em 2005, Dr. Bruce Lipton diz que os genes não ligam e desligam sozinhos e que pensamentos positivos alteram os genes. A mudança da carga eletromagnética das proteínas é o que gera o comportamento, não o DNA. Doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da AME Brasil, que é assim uma pessoa extraordinária, que já não está mais entre nós, mas tem um monte de vídeos dela no YouTube. Quem tiver oportunidade, assista. Ela tem uma aula que chama Das Mitocôndrias à Luz Coagulada, que ela faz toda esse elo de ligação e mostra essa jornada. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Nós estamos em 2025. O Evolução em Dois Mundos foi escrito em 1958. A gente começou a ter estudos aí em 2005, 2010 e até hoje, né? Alguns estudos. Então, mostrando que os sentimentos, as emoções, eles influenciam sim na nossa vida, no bem-estar em quem nós somos. Então, por que eu vou acordar de manhã e ver notícia ruim, que aconteceu lá no Bandeira 2? Para eu deixar o meu dia ruim? Porque eu vou acordar de manhã e reclamar, poxa, hoje é segunda-feira, eu queria ficar deitado, né? E não falar, ô Senhor, obrigada, né? Mais uma oportunidade. Então, é bíblico, em tudo dai graças. Agradeçamos a todas as oportunidades que a gente tem. E André Luiz fala que a oração é o antídoto para todas as enfermidades da alma, lá na Ação e Reação. E está lá na Bíblia, e tem vários livros de Joana de Ângeles. Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é isso. E hoje a ciência já mostra que amar faz bem para o corpo e para o espírito. Podemos modificar genes. Então, não é porque a pessoa nasceu com um gene de determinada doença que ela vai ter aquela doença, ou às vezes naquela intensidade. E aí vem a doutrina espírita para mostrar que tem a lei de causa e efeito, tem o merecimento.
aquela criança era para nascer de um jeito, mas hoje ela está bem. Era para ela ter uma sequela lá grave, e hoje ela anda, corre, brinca, vai para a escola. Então, assim, às vezes fala assim, o fulano se curou pelo poder da oração. Sim, porque mantinha bons pensamentos, pensamentos elevados. É só oração? Não. É necessário tratamento, né? O uso da ciência? Sim. E menosprezar um ou outro vamos dizer, até certa ignorância nossa. Eu tenho que aliar os dois. Eu tenho que pegar o que a ciência tem de melhor, e a gente tem que tomar muito cuidado com os extremismos, né? Não é só a ciência, porque a ciência também tem muita coisa aí que não é boa, ou que está muito aí ainda, como é que eu posso dizer? Tem muita gente, tem muito charlatão ainda na ciência, que traz conhecimentos que não são bons, mas a ciência tem muita coisa boa, então eu tenho que aliar o que a ciência diz. Mas é isso que eu ia dizer. Mas também eu não posso chegar uma pessoa e falar assim, se curou pela oração. Mentira, se curou por causa do remédio. Não, se curou pela oração. O importante é o quê? Conversar, né? É. Eu fico, às vezes, assim, meio empolgado com certas coisas. Porque para trás eu escutei, eu debati. Tudo na sua vida você escolhe. Você sofre porque você escolheu sofrer. Aí eu estou passando por isso, por aquilo. Agradeço que você vai errar no mundo. Então escolha ser feliz. Preste atenção na quantidade de bilhões de coisas que Deus nos dá todo dia. Olha o ar que respira. Se a pessoa perguntar para o ar, para a água, a água não tem início nem fim. Então tudo uma coisa condiz com a outra. Simplesmente a gente tem que amar a gente primeiro e prestar atenção nas suas escolhas, que você está fazendo com a sua vida. Porque eu estou com isso, estou com aquilo, você está, agradece, tchau, não quero isso mais. Eu não quero ser triste. Para quê? De tamanhas tristezas. Você sabe o que é ser bom, o que é ser ruim. Você sabe entender o que é Deus, o que não é. O que você enxerga em você? Olha o seu você tem na sua vida. Olha o ar que você respira. Você agradece isso. Você agradece um copo d'água que você bebe todo dia. Então tudo é escolha. Tem umas coisas que não dá para a gente viver. Não é que você fica com raiva, né? Você fica com pena de ver as atitudes do ser humano hoje. Ainda bem que nós estamos evoluindo rápido. Nós estamos tendo umas coisas novas aí que estão maravilhosas. E nós vamos ter mais surpresa. Mas a lei de progresso, ela para a gente, a lei de progresso, ela empurra. Você não precisa nem, ela empurra. O progresso você não for, vai te levar. Agora é certeza. Ela é provado cientificamente o ato da pessoa botar a mão para orar, rezar, fazer uma prece ajoelhar, ela desencadeia, eu não estou lembrando das substâncias, a dopamina, que faz com que você, com a Dopamina. que faz com que você eleve a sua conexão neural várias vezes. E também já está comprovado que a fé ela desenvolve um papel muito relevante na saúde da pessoa. Pessoas orando, já é comprovado cientificamente. Inclusive, hoje, os cientistas já ratificam o fato de que o próprio pensamento não se sabe de onde vem essas ondas eletromagnéticas, vamos usar esse termo no lugar da minha ignorância, porque é uma força que não é só preso a uma questão neural da sinapse. É algo muito mais além. Maior, mais complexo. Eu não lembro o nome do neurocientista. PhD em neurociência. Eu doutorado em Harvard. No MEDNESP, teve uma aula explicando, à luz da doutrina espírita e da física quântica, o poder
da caridade. E ele mostrava fisicamente o efeito da caridade, do ato de praticar o bem. Chama André, o nome do palestrante. Ele é neurocientista, ele é físico quântico, e ele mostrava fisicamente, por estudos, frequência, é uma aula bem complexa, mas teve no Mednesp esse ano. Por que você deve fazer a caridade e quais os efeitos que a caridade tem nas suas células, nas suas mitocôndrias. Mostrando que a lei de causa e efeito e praticar a caridade é muito mais para quem faz do que para quem recebe. Mais efeito. A fé ela não é só um fator psicossomático, é um fator da mente para o corpo, ela é um fator espiritual. E as físicas quânticas também para isso. Sim, que é o que a palestra da doutora Marlene fala, né? Que a física ela vai unir tudo, e que foi a temática dessa palestra do Mednesp. Sim. Ele também, além de falar da doutrina, mas ele faz do lado científico, que é essa questão que eu acho muito interessante. Ele faz o link a todo momento a questão da evolução da doutrina com a ciência. E ele, como médico, assim, ao longo de 40 anos na profissão, ele mostra toda a trajetória, assim, eu acho interessante. Quem algum dia tiver oportunidade, tem vídeos na internet, no YouTube, porque assim tem aulas assim fenomenais e mostrando. Então isso é o que a ciência, a sociedade está admitindo, né? O papel da doutrina espírita, a questão da comunicação dos espíritos. Então isso é fenomenal. Eu vou encerrar por causa da questão do horário, né? Já são 8:55 já, mas é isso, é um assunto vasto. Como eu disse, se a gente fosse conversar aqui tudo, a gente ficar 3 dias, porque é muita coisa, né? A gente tem coisas aí maravilhosas, detalhes, e cada área do conhecimento, que a gente falou ciência, mas tem a medicina, tem a biologia, tem a química, tem a física, tem a geografia, enfim, todas elas a gente vai ter conhecimento espírita aí, grande e vasto para debater. Tá, em todas as áreas do conhecimento. Então, eu queria... Diga. Combinado, então, segunda-feira da semana que vem, nós estamos combinados. Olha. É a evolução, né? Daqui um dia a Cecília. Vamos ver lá com o Laércio. Então, vamos apagar a luz aí. Então, vamos encerrar, gente. Foi bom, foi ótimo, né? Muita gente participou, isso é ótimo, né? Essa questão de conhecimento. E que esse estudo sirva, né, para nos despertar para algo maior, mais sublime, que além do estudo da doutrina, seja a nossa transformação moral, a nossa evolução enquanto seres imortais, caminhando nessa jornada evolutiva, que possamos cada dia mais aprendermos a amar, aprendemos a respeitar, que possamos errar menos, que possamos olhar mais para o outro, e que o amor, em todas as suas formas, seja a tônica, seja a diretriz das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias. Que a espiritualidade amiga possa nos abençoar na noite de hoje, possa abençoar os nossos lares, a nossa família, que tenhamos um bom retorno para as nossas casas e uma boa noite de sono. E que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim será. Amém.